É lógico. Eu confesso que não entendi a mudança Mazinho no lugar de Raí. Claro que nós gostaríamos e temos batalhado querendo que Mazinho entre no lugar de um dos dois cabeças de área, ou Mauro Silva ou Dunga. Nunca no lugar de Raí. Não é que Raí ande jogando bem. É menos pelo que tem jogado Raí e muito mais pelo que não vai saber jogar naquela posição Mazinho. Ele não conhece a função de aproximar as jogadas para triangular com Bebeto e Romário. E ele também não tem estatura, não tem a estatura do Raí para o jogo aéreo das bolas que virão cruzadas, seja do Leonardo, seja do Jorginho pela direita. O Mazinho é um bom organizador de jogadas, mas, sinceramente, não vejo que ele possa acrescentar nada em matéria de poder de fogo. E é de muita bala, meus amigos, que o Brasil vai precisar daqui para frente. Mesmo contra uma equipe como a americana, que ainda nem passou da idade da inocência. Até amanhã, meus amigos do Sport TV. Os americanos que ainda insistem em ignorar por que o futebol é o esporte mais apaixonante do planeta Terra, certamente mudaram de opinião depois do espetacular Romênia e Argentina de ontem no Rose Bowl de Los Angeles. Um turbilhão de emoções que os maiores gênios de Hollywood não conseguiram imaginar e reproduzir. Mas que um baixinho com a camisa amarela número 10 fez com sua perna esquerda e sua cabeça privilegiada numa fração de segundos. O Raj faz a devolução, boa bola, ele parte, pediu de novo, é o craque do time. Ele fica meio torto pela direita, ajeita para a perna esquerda, faz o toque, olha o gol! Gol do Vidresco de novo! Numa jogada de craque do Raj, uma jogada excepcional, um passe perfeito! O matemático Oswald Souza lembra que se o Brasil chegar às semifinais da Copa, vai enfrentar o vencedor de Suécia e Romênia, que vimos jogar nesse domingo. Hoje, Holanda e Irlanda fazem o jogo 7 das oitavas. Uma dessas duas seleções vai enfrentar Brasil ou Estados Unidos nas quartas de final. A Irlanda é a única representante do futebol britânico nesta Copa. O técnico é o inglês Jack Charlton, campeão do mundo em 66. A especialidade do time é a defesa, talvez a mais sólida e fechada de todas. O líder desse sistema rígido é Paul McGrath, um experiente zagueiro. Além dele, o veterano goleiro Pat Bonner garante a retaguarda. A maioria dos jogadores já passou dos 30 anos, mas o ataque é pouco criativo e vive de cruzamentos na área adversária buscando outro veterano, o artilheiro John Aldridge. A Holanda tem uma parada dura pela frente no Citrus Bowl em Orlando. A sorte dos holandeses é que o time é talentoso e o ataque é poderoso. Destaque para Brian Roy e Dennis Bergkamp, um artilheiro implacável. Na defesa, Ronald Koeman é uma tranquilidade. No meio-campo, toda a experiência de Frank Rijkaard. O técnico Dick Advocaat conseguiu formar uma equipe veloz. Se o dia de ontem foi emocionante, o de hoje vai ser muito mais. Dia de sair mais cedo do trabalho, de reunir os amigos e torcer muito para que a nossa seleção não só vença os americanos, mas também mostre um jogo bonito, cheio de gols. Que a bola continue a balançar a rede. 1, 2, 3, ou melhor, já que hoje é 4 de julho, 4 vezes. Que seja para eles um Independence Day inesquecível, como foi aquela final de basquete dos Jogos Pan-Americanos, quando vencemos os gringos dentro de casa em Indianápolis. E nós vamos ficar aqui de plantão e voltaremos com o Copa News trazendo todas as informações sobre a seleção brasileira. Um bom dia para você e até amanhã.
Boa noite. Zagallo, o coordenador técnico da seleção, pode até dizer que os objetivos estão sendo alcançados, que estamos nas quartas de final. Mas muita coisa está errada, principalmente no comando da equipe. Na vitória do Brasil contra os Estados Unidos, os brasileiros erraram 48 passes. Leonardo, que é um jogador reconhecidamente calmo e disciplinado, foi expulso de campo por causa de uma cotovelada desleal e desnecessária. Mazinho, normalmente lúcido e tranquilo, errava as bolas mais fáceis. Romário e Bebeto lutavam sozinhos contra 4 e até 5 jogadores americanos. Zinho conseguiu jogar pior que nos outros jogos. Cafu, reserva de Jorginho, foi parar na lateral esquerda. O espírito de união da equipe é flagrante. Mas também ficou claro que os jogadores estão nervosos, inseguros, refletindo o comando da equipe. Ainda dá tempo de acertar o time. Afinal, vencemos. Mas jogar assim contra os Estados Unidos, com medo e sem arriscar, é duro de aturar. O Brasil vence, mas não convence ninguém. Árbitro suíço reconhece o erro que desclassificou a Bélgica. Oitavas continuam amanhã sem favoritos. A Holanda vai em frente graças aos erros da Irlanda. Romário acha futebol brasileiro abaixo das possibilidades. O Brasil venceu, com um futebol medíocre, burocrático e completamente dependente de Romário. Como o baixinho não estava com sorte, o sofrimento foi grande. Já os americanos despediram-se da Copa com o orgulho de terem perdido para aqueles que já tiveram o melhor futebol do mundo. O jogador Tab Ramos sofreu uma fratura no osso da têmpora esquerda. Ficou por alguns minutos sem memória, mas já está fora de perigo. Mesmo assim, os médicos americanos resolveram mantê-lo sob observação para evitar complicações posteriores. E Parreira continua não vendo o óbvio. O técnico ficou satisfeito com a atuação da seleção contra os Estados Unidos. Romário, que parece ter mais visão que o treinador, saiu de campo reclamando. A gente tem que respeitar os Estados Unidos, é uma grande seleção, mas a gente hoje era para sair daqui com um placar muito mais elevado. Com um jogador a menos, foi para cima, tomou conta do jogo, envolveu os americanos e acho que a vitória ela não foi nenhum sufoco absolutamente, ela foi difícil, nada mais do que isso. Houve um tempo em que nossas caminhadas em Copas do Mundo eram bem mais tranquilas. Em 70, por exemplo, o nosso primeiro jogo, depois da classificação na primeira fase, foi contra a seleção peruana, treinada pelo brasileiro Didi. Era um time certamente melhor que o de Lalas e Meola. Mas naquele tempo o Brasil partia para cima. O futebol arte dava os melhores resultados. Pelé cruzou e a bola sobrou para Tostão tocar e Rivelino fuzilar o gol peruano. 1-0. De novo, Tostão e Rivelino, que fez o passe por trás do zagueiro. Tostão chutou sem ângulo e o goleiro Rubinhos aceitou. 2-0. O Peru reagiu com uma jogada parecida. Galhardo entrou pela esquerda e Félix não evitou o gol. Brasil 2-1. Jairzinho lançou Pelé. O cruzamento desviou em um zagueiro e Tostão fez o terceiro da seleção. Os peruanos entraram tocando pelo meio e a bola sobrou para Cubidias marcar. 3-2 Brasil. O quarto gol foi o mais bonito do jogo. Jairzinho tocou para Rivelino e correu para a área. O lançamento, drible no goleiro e o gol. Tudo perfeito. Bons tempos. O pior é que o técnico era Zagallo. As coisas mudam, às vezes para pior. O negócio agora é puxar pela memória. Vamos à perguntinha do Copa Teste. Os bastidores da Copa continuam quentes. Josef Blatter e o juiz suíço Rotlisberger estão no centro das atenções. Se acontecerem 2 casos de doping numa mesma seleção no Mundial dos Estados Unidos, vão ser castigados com a eliminação da equipe do campeonato. A informação é do secretário-geral da FIFA, Josef Blatter.
Ele disse também que a decisão final sobre a possível punição de Maradona não vai ser tomada antes do final da Copa. O árbitro suíço Kurt Roethlisberger, que apitou a partida entre a Alemanha e a Bélgica nas oitavas de final, admitiu hoje que errou ao não marcar um pênalti a favor dos belgas, que perderam por 3-2. Roethlisberger disse que quando viu a gravação da partida, comprovou que o zagueiro alemão Helmer derrubou o atacante belga Weber dentro da área, mas justificou o erro dizendo que no momento do pênalti, Bremer e Helmer retiraram a visão da jogada. Se ele tivesse apitado o pênalti, teria também que expulsar Helmer, porque se tratava de uma entrada por trás. 2 erros graves que custaram a desclassificação da Bélgica. Desde o jogo com a Bolívia em Recife pelas eliminatórias, a seleção brasileira criou o hábito de entrar em campo de mãos dadas. É um símbolo de união. Givanildo Manhattan concorda que o grupo está amarrado. Como todos sabem, a seleção de Parreira é um exemplo do futebol arte. Um time ousado, agressivo e criativo. O jogo flui bonito com os improvisos e o talento do jogador brasileiro. Apenas um destoa: Romário. Ele insiste em seu estilo retranqueiro e burocrata. A entrada em campo da seleção é o melhor retrato disso. 10 jogadores livres para criar e ele, Romário, preso ao esquema. Ainda bem que o time não depende dele e tem outros jogadores capazes de decidir um jogo no dia em que Romário estiver mal. Vai, Ana Lu. Ok, Giva. Vamos ver agora a resposta do Copa Teste. Será que era fácil? Os holandeses conseguiram a classificação graças a 2 falhas individuais da defesa irlandesa. O Brasil que se cuide, pois o futebol da Holanda, ao contrário do nosso, está crescendo e parece ter encontrado um padrão e um entrosamento de bom nível. Jogo aéreo. A Holanda com 8 bolas e a Irlanda com 19. A Irlanda tentou muito mais do que o dobro do que a Holanda. Chegadas na linha de fundo, a Holanda chegou 8 vezes, a Irlanda 13. Agora os chutes a gol, um equilíbrio, hein? A Holanda chutou 15 vezes e a Irlanda 16, mas a Holanda marcou 2 gols. Entre o esquema rígido do futebol irlandês, do time irlandês na Copa do Mundo, e o talento individual dos jogadores da Holanda, prevaleceu, felizmente para o futebol, o talento dos jogadores da Holanda. Razão pela qual os holandeses venceram os irlandeses por 2-0. Estão classificados para a próxima etapa da Copa do Mundo. Com esse resultado, na verdade, eu torci pessoalmente para esse resultado porque eu gosto de futebol. O time da Irlanda é um time que marca, é um time que combate, mas tem um futebol feio. A Holanda não. A Holanda tem alguns craques que ainda não estão jogando o que sabem jogar, mas podem vir a jogar. De maneira que o futebol ganhou com a vitória da Holanda, felizmente. Vida de técnico é difícil, que o diga Jack Charlton. O treinador irlandês pecou por confiar demais em seus jogadores. Desistiu da tradicional retranca irlandesa e adiantou o time para conquistar uma vitória sobre a Holanda. Acabou traído por 2 erros individuais que decidiram a partida. Jack Charlton, assim fica difícil. As horas na prancheta atrás de um esquema tático perfeito acima de falhas foram em vão. Nada mais perturbador do que ver o lateral Fallon dar uma cabeçada tão displicente. Parecia um passe de holandês para holandês. Overmars, agradecido, foi em frente, fez o passe para Bergkamp completar a jogada iniciada pela incompetência do irlandês. Charlton, até Pat Bonner, logo ele, tão experiente, acabou de mandar o seu planejamento para o espaço. Não há recuperação possível depois de um frango tão humilhante. Um chute fraco que deixa o goleiro com as penas na mão e a bola na rede. Charlton, com tanta incompetência, só resta abraçar o vencedor Advocat e pedir aos céus melhor sorte da próxima vez. Mas a sorte não quis saber do pobre técnico da Irlanda.
Além de ter que aturar a festa holandesa, ainda foi obrigado a explicar o desastre. Charlton, resignado, reconheceu que os erros foram fatais. Com 2-0 contra, partimos para cima da Holanda, mas infelizmente tudo deu errado para nós. Koeman disse que foi um jogo muito duro, principalmente no segundo tempo. Conseguimos marcar os gols e eu estou muito feliz de poder enfrentar o Brasil nas quartas de final. Jong também reclamou do desgaste físico provocado pelo ritmo forte da partida. O holandês demonstrou respeito ao falar sobre o Brasil, próximo adversário. Ele espera um jogo muito difícil no sábado. Mesmo com todos os nossos problemas, o futebol brasileiro ainda inspira respeito, pelo menos aos jogadores holandeses. Deve ser porque eles conhecem de perto o talento do jogador que, como sempre, salvou o coração da nossa torcida e do nosso cronista, Armando Nogueira. Meus amigos do Sport TV, olha aqui, isso é meu coração, que só 1 hora depois do jogo ele voltou ao normal. E eu nunca imaginei na minha vida, eu dizia isso aos amigos, nunca imaginei que o meu coração fosse disparar num jogo de futebol entre as equipes do Brasil e dos Estados Unidos. Porque a equipe americana, mesmo no dia da independência americana, no 4 de julho, a equipe americana está engatinhando em futebol. Ainda não passou da primeira idade. E essa equipe nos enervou, porque a equipe brasileira continuou estéril na hora de criar situações de gol. E enervou de tal maneira que um dos nossos melhores jogadores, que é o Leonardo, perdeu a cabeça, coitado. E num gesto insensato, deu uma cotovelada, como vocês viram na televisão, que acabou em cartão vermelho. Com 10 homens, a equipe deu uma demonstração de brio indiscutivelmente. E, aliás, entusiasmo é o que não falta a essa geração que está aqui nos Estados Unidos. É uma equipe de muito brio, mas estéril na hora de criar situações de gol. Olha, se não é ele aqui, ó. Chega um determinado momento da partida, a impressão que me dá é que o Romário, cansado de receber bolas ovais, cansado de receber paralelepípedos, ele volta e vem buscar a bola e, afinal de contas, eu tinha um encontro marcado com ela e ela não é de dar bolo, eu vou apanhá-la onde ela estiver. Foi ao centro do campo, apanhou a bola e vejam só, hein? Quando se diz que o sonho acabou, que o futebol não tem mais espaço para driblar, o nosso Romário está uma corrida de 50 metros, 45 metros, conduzindo a bola, sem sequer driblar, porque ele só fintava e foi entregar um presente de Papai Noel para o Bebeto fazer o gol da vitória. É esse jogador, com seu instinto de peladeiro, que é exatamente a encarnação do futebol brasileiro, é esse jogador que está levando o Brasil agora, mais uma vez, a dar mais um passo para a conquista do título de campeão do mundo. Essa vitória apertada em cima dos Estados Unidos vai ficar muito tempo atravessada na garganta da torcida brasileira. Mas para a torcida americana, a derrota foi uma festa. E o sufoco que eles deram na nossa seleção teve um sabor de revanche. Afinal, só nos últimos 2 anos, os brasileiros conseguiram vitórias importantes em esportes que são tipicamente americanos. Vejam só. Campeão mundial de basquete feminino. Campeão mundial e olímpico de vôlei masculino. Campeão mundial de vôlei de praia. E o que talvez fosse inconcebível há alguns anos atrás, campeão mundial juvenil de beisebol, esporte favorito dos americanos. As oitavas de final terminam amanhã com 2 jogos. O México quer apimentar a vida dos búlgaros. Na Itália, tudo pode acabar em pizza por causa do balanço nigeriano. Veja só. Nigéria e Itália fazem o jogo 5. A Nigéria, estreante em Copas, foi uma sensação na primeira fase. Os Águias Verdes assombraram o mundo com o primeiro lugar no grupo D, o mesmo de Argentina e Bélgica. O futebol deles é alegre e competitivo. E Ekine, a Munique e a Mokash têm uma ginga e tanto. A Itália tem sido uma decepção. Conseguiu a classificação na repescagem com o 3º lugar no grupo E. O craque do time, Roberto Baggio, tem sido um fardo pesado para seus companheiros.
Em compensação, o outro Bádio, o Dino, já salvou a equipe uma vez. Pena que está machucado e não joga. Os italianos jogam de forma defensiva. Não se pode esquecer, porém, da tradição da esquadra azurra. No jogo 3 vão se enfrentar México e Bulgária. O México foi o primeiro colocado no grupo E. Até parece que os mexicanos estão jogando em casa. Torcedores de sombrero se deslocam em massa e agitam as arquibancadas. A defesa é fraca e o goleiro Jorge Campos é baixo para a posição. Os mais perigosos do time são Zaguinho, Hugo Sanches e Luiz Garcia. A Bulgária chegou às oitavas com a fama de ter vencido a Argentina. Foi segundo lugar no grupo D. Stoichkov é o artilheiro do time. A Bulgária pode surpreender, pois conta com a melhor seleção de sua história. Os jogadores brasileiros atribuíram o descontrole de Leonardo à contínua pressão e agressão verbal dos jogadores americanos. Dunga e Bebeto se queixaram dos insultos em espanhol feitos pelos adversários. Zagallo também falou de agressão verbal que sempre altera os jogadores, principalmente quando eles não têm muita experiência. E um fotógrafo que estava no campo contou que ouviu Tab Ramos dizer antes do jogo começar que os brasileiros vão sair daqui como do Maracanã em 50. Explica, mas não justifica. Boa noite.